E aí, paridas, paridos e parides, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a escola em tempos de pandemia. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, ative os sininhos de notificações, já curta o nosso vídeo. Se você não gostar desse conteúdo, no final você descurte, você dislika isso aqui, ok? Bem, vamos falar agora, hoje, sobre a situação que está os nossos queridos filhos dentro dessa quarentena, dentro de casa, sem poder ir para a escola e toda essa avalanche que vem atormentando a vida dos pais, dos cuidadores e também dos professores. Antes de qualquer coisa, também é legal a gente falar que existe uma diferença enorme sobre escola, ensino à distância, o famoso EAD, homeschooling, unschooling também, e o que a gente está vivendo agora, né? Passando muito por cima sobre o que é cada coisa, homeschooling é uma decisão da família em escolarizar essa criança dentro de casa. Então, é uma decisão super pensada, super estudada, e não é compulsório, ou seja, a família decide por fazer dessa forma. Aqui no Brasil a gente tem poucos adeptos perto do que a gente tem fora do Brasil. Unschooling já é uma outra abordagem que basicamente é não escolarizar a criança dentro do modelo de ensino que nós temos, né? Eu não vou entrar também muito em detalhes. E a EAD é ensino à distância, onde com certeza a gente sabe que com crianças pequenas, principalmente de Fundamental 1, isso não é praticável. O que nós estamos vivendo hoje aqui, nessa situação, é uma situação que a gente nunca viveu na vida, né? Nossa geração, a geração dos meus pais também não viveu isso, que é uma situação de pandemia, onde a gente não pode sair de casa. Pelo menos não deveria sair de casa quem não está dentro dos serviços essenciais, e blá, 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 a gente já sabe disso. E aí que os nossos filhos foram os primeiros a saírem dessa cena de fora de casa, né? As escolas, elas começaram a parar aí no dia 16 de março. O ensino particular, o que eu tenho de depoimentos aqui, imediatamente após esse decreto, as crianças já foram bombardeadas de conteúdo e os professores super pressionados a colocar esse conteúdo online. Quase nenhuma escola, principalmente de ensino fundamental 1, que é onde eu tenho, né, o meu lugar de fala aí, tinha já algum sistema de ensino, né? Podia ter, assim, calendário escolar, enfim, né? Uma troca ou outra. Então, eles tiveram que fazer esse aplicativos, fazer diversas formas onde não parasse, não saísse desse cronograma. O que gerou muita tensão para todo mundo e muita pressão. Muito dessa pressão aconteceu até por meio dos pais, que, de certa forma, pressionaram as escolas, né, a continuar a vida escolar online como um meio de justificar que, se for assim, a gente paga, continua pagando a escola, senão a gente não tem por que pagar. Acho bizarro? Acho bizonho. E assim, eles tiveram que se desdobrar para fazer. E aí, o que aconteceu? Muitas dessas pessoas não deram conta desse pedido, né? Que fizeram. Porque quem é que dá? Agora, falando sobre o ensino público, da escola pública, então eles ficaram essas 2 primeiras semanas de quarentena aí sem aula nenhuma, sem nenhum conteúdo. Algumas salas que eu conhecia, alguns professores mandavam algumas coisas, mas via de regra era recesso escolar e não tinha essa pressão. Só que aí passaram essas duas semanas
E as coisas começaram a chegar. De que forma? Através de sinal de fumaça, né? Eu soube que essa ação ia acontecer porque eu tô num grupo de mães da escola. Nas escolas estaduais foi um pouco diferente, eles já tinham um sistema meio que pronto, onde eles foram colocando esses conteúdos. Bem, chegou semana passada ou retrasada e começaram a pipocar essas informações aí através do meu WhatsApp. Que foi, olha, vai ter uma plataforma do Google Classroom, então você tem que baixar o aplicativo, fazer o login da criança, baixa o formulário lá, coloca os dados, enorme o formulário, coloca os dados de cada criança para cada formulário, para eles receberem o material em casa. Então, assim, pipocou 1 milhão de informações onde ninguém estava absolutamente preparado. Ninguém pais e ninguém professores. Muito bem, para acessar o Google Classroom, você precisa de um login. Qual é o login? É o nome da criança, depois o meio do sobrenome, a primeira letra, aí isso aqui, aí data de nascimento. Esse é o login da criança. A gente recebeu meio que um manualzinho de como ensinar a criança em casa, principalmente aquela que está sendo alfabetizada. Eu achei bizonho, assim, porque eu não sou professora, não tenho noção de como é. Enalteço a profissão, afinal, os professores estudaram muito para poder saber ensinar os nossos filhos dentro de uma sala com mais de 30 crianças. E como faremos isso com apenas um manual? Estou fazendo? Não estou fazendo. Porque simplesmente eu fiquei 4 semanas sem meus filhos aqui em casa por conta do coronavírus, de eu ter ficado de cama. E eles voltaram semana passada, faz 6 dias que as crianças estão em casa. Eu ainda não me adaptei à rotina com eles aqui em casa, que é uma rotina que engole, né? Se você colocar aí na ponta do lápis, a gente passa praticamente o dia limpando e fazendo comida, né? Praticamente isso. Então não abri ainda e não estou, ou melhor, estou me esforçando demais para não me sentir culpada por isso. Dando este panorama, né, de como estão as coisas por aí, a gente nota o quê? O quanto o que já era notável está escancarado na nossa cara, a diferença entre o ensino particular e o ensino público, né? O quanto essas diferenças de educação, elas gritam na nossa cara. E o quanto a gente também faz parte desse sistema extremamente... Parece que a gente... As nossas crianças são ser máquinas de passar em vestibular. A segunda coisa é uma coisa muito óbvia da gente pensar. Mas pensando que nós temos um presidente onde minimiza a situação de uma pandemia, dizendo que é uma gripecita, não? A gente entende que isso reverbera. A gente não está tendo tempo de acomodar este novo jeito de viver neste momento. Que é temporário? É temporário, mas a gente não sabe quando que vai acabar. E a gente tem que entender que nós estamos sim em uma pandemia, onde pessoas estão morrendo, pessoas estão adoecendo e pessoas próximas de nós estão adoecendo. Ou seja, é uma situação onde a gente precisa olhar muito mais do que a engrenagem que a gente vive no dia a dia. E isso inclui também o ensino, as escolas e tudo mais. Falando sobre os professores, falando sobre as famílias, falando sobre os professores que são pais e mães. Olha o tanto de pluralidades que a gente tem dentro dessa situação, que a gente está simplesmente entrando em negação e não quer sair desse estado. A gente precisa primeiro acomodar essa dor, acomodar esse sentimento e, principalmente, acolher os nossos filhos, porque, mais uma vez, eles não estão tendo voz dentro dessa situação. E priorizar o que tem que ser priorizado agora, que é o acolhimento, que é o estar junto, que é
as principais lições que uma escola neste momento não vai trazer pra gente, que é a lição de cidadania. Então, assim, virou um grande bolo de coisas pra gente fazer. E onde recai? Recai nas mães. Sacarei o meu óculos aqui agora. Nossa, sujo. Para poder ler alguns depoimentos de algumas mães que me mandaram aqui. Sou professora da rede municipal, trabalho em uma EMEI e como trabalho no horário intermediário, tenho 2 turmas de infantil 1 com 35 crianças de 4 anos em cada. Estamos perdidas tentando alcançar as crianças por redes sociais, para manter alguma interação ainda. Me preocupo muito com o retorno, pois diferente dos maiores, não há como fazer distanciamento com crianças pequenas. Ficamos todos juntos, brincamos juntos, nos abraçamos, pegamos no colo, enfim, contato físico o tempo todo. Proximidade o tempo todo. Como evitar esse contágio? Como evitar que sejamos transmissores desse vírus? É uma boa pergunta, né? Não tem como, não tem como. E digo assim, mais que nem só as crianças, lógico que as crianças que estão nas EMEIs, né, ensino infantil, é muito mais difícil, porque elas não entendem, a maioria delas ainda não entende esse tipo de coisa e precisam desse. É a base da estadia na escola, né? É esse contato. Só que não é só o ensino infantil que vai ter esse problema. Saiu uma matéria falando ontem, né, que a ideia é voltar a partir do dia 11 de julho, em julho, aos poucos, gradualmente, fazendo revezamento dos alunos. Sei lá, segunda, terça e quinta segunda, quarta e sexta vai umas crianças, terça e quinta vai outras, não sei como que vai ser isso. Para conseguir manter o distanciamento de 1,5 metro cada criança dentro da sala de aula e as outras crianças ficam em casa. E aí vai fazendo esse revezamento. Gradualmente também em virtude das cidades, dos municípios. Então o município que foi menos afetado vai voltar antes dos municípios mais afetados, né? Por ordem crescente. Ou seja, São Paulo vai ser o último. Se a gente está pensando aí sendo muito otimista, que em julho vai começar isso, aqui em São Paulo a gente vai começar lá por setembro, outubro, gradualmente. Ou seja, faz sentido voltar para a escola esse ano? Segunda coisa dentro de tudo isso as crianças não são robôs. Elas não vão chegar na escola assim, sentar na cadeira assim, não mexer em nada. Não, elas vão encostar na parede, vão beber água no bebedouro, elas vão se esbarrar no meio do corredor, vão sentar para comer um lanche na mesa, ou seja, são potenciais, são vetores de transmissão, passíveis de pegarem o coronavírus também, passarem para os seus familiares, não dá certo. Sou professora da rede pública municipal de Cubatão, tenho turmas de 7º e 9º ano. Por enquanto estamos no limbo, ficamos quase 15 dias em casa sem nenhuma informação, que foi o que aconteceu aqui também. Depois entramos em recesso, que segue até 30/4. Hoje recebemos um documento de que a prefeitura aderiu ao programa do estado, mas não sabemos bem como será. Não quero pensar na volta. Apesar de os meus alunos serem maiores e as salas não serem cheias, cerca de 25 alunos, ainda assim é muita gente. A escola atende cerca de 400 alunos no período. Minha filha está no 1º ano do Fundamental 1, escola particular. Se as aulas voltarem, não sei o que farei. Terei que voltar, mas não queria mandar minha filha. Mas, além de tudo, não tenho rede de apoio para manter ela em casa. O buraco é muito mais embaixo, galerinha. Mãe de 3, uma de 8 no 3º ano e um de 5 pré e um de 2. Moramos em Ontário, Canadá. Escola pública dos 2 mais velhos e particular do bebê. O de 2 tem sugestão de atividades diárias que aproveito quando me convém e 2 encontros online com os professores. Participamos de um deles. O de 5 e o de 8 anos seguem em EAD. Apesar do ano letivo acabar em junho, não dispensaram. O de 5 odeia fazer a maioria das atividades, até porque ainda estava em processo de aprender a língua, a alfabetização. Tem uma dificuldade imensa para engajar ele na atividade.
Acho um volume assustador de coisas. Não acho que ele aprende assim. Só me causa estresse e briga com ele. Ele não tem autonomia para fazer sozinho. A de 8 já navega com facilidade nas ferramentas que a escola usa. Tem autonomia para fazer as tarefas sozinha, mas em caso de dúvidas ela vem primeiro perguntar para mim, não para a professora. Também acho um volume excessivo e fica bastante coisa sem fazer. Por mim, todos repetiam pelo menos meio ano. Acho que mesmo que informalmente é o que vai acontecer. Enfim, minha gente, eu recebi um monte de depoimento, eu queria falar todos, mas eu acho que a gente já entendeu, né, por alguns desses, que tá sobrecarregando, tá desnecessário nesse momento. Não é que eu acho que a gente não tenha que fazer, fazer coisas com os nossos filhos, mas é que a escola para eles é um lugar até que sagrado, sabe? Eu não sou absolutamente contra, eu sou absolutamente contra em como a gente está novamente lidando com tanta mesquinharia, sabe? Tanto tentando tirar vantagem de alguma coisa pelo poder que algumas pessoas têm e privilégios que outras têm e outras não têm, né? Eu já cheguei a ler em alguns lugares, quando eu fiz, outras pessoas fizeram um questionamento de tá, mas o que vai acontecer se a escola voltar e as pessoas que não têm, porque a gente, até agora aqui, a gente tá falando de quê? De pessoas que têm internet, que têm uma casa e que têm a mínima condição de sentar com os filhos e fazer render ou fingir que tá rendendo alguma coisa. A gente não tá falando de pessoas que é uma bela de uma parcela, principalmente nas escolas públicas, de crianças que não têm pais, que estão com seus avós, ou que moram em abrigos, ou que nem água tratada tem em casa, muito menos vai ter internet e um aparelho eletrônico para entrar. E mais uma vez essas pessoas, essas crianças, elas vão sair em desvantagem. Como que a gente vai equiparar tudo isso? A gente não sabe, eu não tenho essa resposta. A gente nunca viveu isso, como eu já falei aqui, né? A gente não tem essa resposta. Eu não sei o que é melhor. Eu não sei se é melhor cancelar esse ano e voltar todo mundo para a série que estava ano que vem. Eu não sei se é melhor passar todo mundo e correr atrás do prejuízo. Eu só sei que a gente não pode colocar o que eles estão aprendendo agora como uma vantagem em comparação às outras crianças quando essas aulas voltarem. E se a informação é para um, ela tem que ser para todos. E se a conduta é para um, ela tem que ser para todos. É o que eu estava falando. Eu li em alguns lugares que então a gente faz assim, quando voltar às aulas, as crianças fazem uma avaliação e as que estiverem aptas a voltarem, a passarem de ano, passam, as que não tiverem, repetem. Não, gente, isso é errado, isso é cruel, né? A vida que a gente já levava antes dessa pandemia já era muito cruel, não piora mais. A gente pode ser muito melhor. Vamos melhorar com as nossas crianças, vamos dar atenção para elas do jeito que tem que ser. Se a gente perder, né, esse ano escolar e continuar vivo e continuar com os nossos parentes, amigos junto com a gente já vai estar ganhando muito. A gente tem que entender que a engrenagem que a gente tava, ela não era saudável. Se a gente quiser enfiar essa engrenagem dentro da situação que a gente tá, vai ficar insustentável. Bem, eu queria muito que vocês comentassem aqui, dissessem como que tá sendo a experiência de vocês, tanto professores, como alunos, como mães professoras, pais professores. Então comentem aqui, compartilhem com as pessoas que vocês acham que faz sentido compartilhar. Mais uma vez, se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e façam com que este canal chegue a mais pessoas também. Tá bom?
Um beijo, até mais!